seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua. O dia 31 de outubro de 1517 marcou o início do movimento da Reforma Luterana. Na cidade de Wittenberg, Alemanha, Martinho Lutero escreveu as suas 95 teses, que combatiam, entre outras coisas, a venda das indulgências. Segundo o ensino da época, com a aquisição desse documento, se comprava o perdão dos pecados. O justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Lutero, ao compreender a justiça de Deus, que se revela na vida e na obra de Jesus, propôs uma discussão do assunto dentro da igreja, pois o ensino da Escritura e a prática da igreja estavam em contradição. A salvação e o perdão dos pecados são concedidos gratuitamente por Deus pela fé em Jesus Cristo. Além dos 503 anos da Reforma Luterana, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em 2020, também celebra o centenário do seu inário em língua portuguesa, que hoje contém 573 hinos. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind
Que a mensagem que liberta, que salva, que dá esperança, a mensagem clara e pura da Escritura Sagrada continue sendo pregada e cantada para a salvação de muitos. A reforma iniciada por Martim Lutero há 503 anos não só recuperou a centralidade da fé em Cristo para a salvação plena do ser humano, como também promoveu profunda transformação na igreja e na sociedade. Sua preocupação com a educação o fez sonhar com uma escola ao lado de cada igreja. Escreveu o Catecismo Menor para que as famílias pudessem aprender os conteúdos básicos da fé numa linguagem simples e direta. Além da centralidade da palavra, que sempre aponta para Cristo, a música, o canto, enfim, o louvor, passou a ter um papel extremamente importante nos cultos, como um dos instrumentos para a pregação da palavra. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Triunfará na luta. Das fortes Holländer sechstan und kein Tag dazu haben. Ist bei uns voll auf dem Plan, in seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie uns denn ein, gut der Kind und Weih, lass fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn, das Reich muss uns doch Assim como na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, também na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a música, o canto coral e o canto comunitário estão sempre presentes. Em praticamente todas as comunidades, a prática do canto coral se faz presente. Em 2024, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana celebra 200 anos de presença no Brasil. Que o Espírito Santo continue a nos inspirar como igrejas oriundas da Reforma a cantar e a pregar o Evangelho que salva e que transforma o mundo. Espírito
Olá, gente, muito bom dia, muito bom podermos ter esse nosso tempo de culto, um tempo de comunhão, mesmo que uma comunhão ainda virtual, mas é uma oportunidade de nós termos um relacionamento com o próprio Deus, relembrarmos a palavra dele, tempo de cantarmos junto, então muito bom que nós estamos conectados novamente nesse dia. Eu quero compartilhar com você um versículo bíblico que se encontra no Antigo Testamento, um texto de Jonas. Jonas no capítulo 4, o versículo 11 vai dizer: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Nosso tema que tem nos norteado nos últimos encontros, ainda vai um pouquinho, é Evangelho e Cidadania. E nós temos olhado para o nosso papel diante da cidade. E eu quero lhe dizer que Deus é Deus que tem compaixão da cidade, tem compaixão das pessoas. Um Deus que ama as pessoas, ama a humanidade. Deus, ele não olha somente para nós como comunidade do Redentor, mas ele olha para toda a terra, porque a terra está cheia da glória que é dele. Deus que tem compaixão. Deus que nos ama. Deus que tem um amor profundo por nós como comunidade, mas também pelas pessoas ao nosso redor. Então, nosso desejo é que essa série, hoje nós queremos falar sobre o Evangelho e a cidade, que o nosso coração seja movido por compaixão. Assim como Deus ama a cidade, que nós também possamos nos envolver e nos engajar para fazer a diferença, sermos realmente sal e luz nesse mundo e nessa terra. Queremos ter uma palavra de oração? Deus querido, muito obrigado. Obrigado porque é um privilégio nós nos reunirmos aqui para esse tempo de culto. Obrigado porque o Senhor nos ama profundamente. Obrigado porque o Senhor tem compaixão. Compaixão da cidade, compaixão também da nossa vida. Obrigado porque mesmo em tempos tão turbulentos, nós ainda temos essa oportunidade, temos um encontro online. Tu sabes, Deus, que é diferente daquilo que nós gostaríamos. A gente quer o presencial, nós queremos voltar a abraçar pessoas, olhar olho no olho, mas enquanto isso, Pai, como testemunho de cuidado, nós ainda permanecemos online. Então, Deus querido, nós queremos clamar. Fala aos nossos corações. Nos enche, Deus, com todo esse amor, paixão, misericórdia que o Senhor tem por nós, que nós também possamos ser enchidos, Pai, para inundar o mundo ao nosso redor. Fala aos nossos corações. Nós precisamos te ouvir. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Nós lembramos que aqui o nosso culto também é celebrado em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém. Queremos então em comunidade também, você pode cantar aí do sofá da sua casa, pode botar o volume bem alto, aproveita. Também é um tempo de louvarmos junto como igreja. Queremos cantar o nosso primeiro hino. 1, 2, 3, Alma bendize o Senhor poderoso da glória.
Senhor, do qual tens recebido graças e bênçãos do céu por amor desmedido. Deves lembrar onde o Senhor pode tirar o que te foi concedido. Última estrofe, alma bendize, graça concede ao aflito. Alma bendize o Senhor pelo amor infinito. Por todo o povo fiel ele seja bendito. É tua luz, mesmo nas trevas da cruz, graça concede ao aflito. 4 vezes. Amém. Deus é esse que é nosso Deus, bendito, Ele é Rei, Ele é o nosso Salvador. Mas olhar para essa bondade, esse Deus glorioso, nós também olhamos para a nossa vida e percebemos que somos falhos e pecadores. Lembramos que a nossa vida nem sempre é aquilo que deveria ser. E nós queremos colocar diante do Senhor nesse tempo de culto, também em confissão de pecados. Confessar a Deus aquilo que nós temos feito, aquilo que nós deixamos de fazer. Quando nós pecamos contra Deus em pensamentos, palavras, ações. Esse é um tempo de oração. Deus querido, Tu conheces a nossa vida. Perdão, Deus, porque nós falhamos. Perdão, ó Deus, porque nós erramos o alvo e não é só uma vez, Pai, mas são todos os dias. Nós falhamos como família, nós falhamos como igreja, nós falhamos como trabalhadores, pecamos contra pessoas, pecamos contra Ti. E nós queremos clamar, ó Deus, perdoa-nos. Perdão pelos nossos pecados. Perdão porque nós erramos o alvo tantas e tantas vezes. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós começamos esse culto falando da história de Jonas lá em Nínive. E é interessante porque Deus ele envia Jonas para anunciar para esse povo, para que eles se arrependessem, para que eles saíssem dos seus maus caminhos e mudassem. E Jonas ele vai, depois do episódio dele na barriga do peixe, ele vai e começa a anunciar na cidade de Nínive arrependimento pelos pecados. E ele diz: se todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência, deixem para trás, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. E tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eu quero dizer que quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. Porque o sangue derramado na cruz, no Calvário, Ele é capaz de perdoar multidões de pecados. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar, história tão arruinada que Ele não possa recomeçar. Então, se você pediu perdão, Deus te perdoa novamente. Deus te perdoa. Jonas ainda vai dizer: eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Que nós possamos sentir esse perdão, mudar os nossos caminhos, mudar a nossa forma de viver, porque hoje nós fomos perdoados novamente. Amém.
E nós queremos cantar uma música muito especial, que também fala sobre esse nosso envolvimento com a cidade, com as pessoas, também nos preparando para o nosso tempo de compartilhar da palavra. Então, cante conosco o nosso próximo hino. Tu és o Deus que transforma choro em riso. Tu que transforma em luz a escuridão. Age em nossas vidas, usa teu servo, Senhor. Venha teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Nos quatro cantos da terra nós estaremos, sempre a tua palavra proclamar. Palavra que cure da vida, Espírito Consolador. Venha teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Usa teu servo, Senhor. Fala aos teus servos, Senhor. Guia teu servo, Senhor. Envia teus servos, envia teus servos. Venha teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Venha teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Então, gente, nós cantamos uma música agora muito especial, falando sobre o nosso clamor de Deus, dizendo que Deus ele vai mudar a cidade, de que Deus ele se envolve para a transformação da realidade. Nós estamos chegando agora ao final dessa nossa série chamada Evangelho e Cidadania. Eu não quero me delongar muito sobre esse tema geral, já que nós temos ouvido sobre ele nos últimos encontros, mas o nosso grande foco da série é trabalhar o Evangelho, como o Evangelho nos coloca em ação diante dessa realidade em que nós estamos. E quando nós falamos em realidade, um risco que nós sempre corremos é a gente dividir o mundo entre dentro da igreja e fora da igreja, dando essa conotação de que os nossos muros e os portões, eles não são meramente para segurança, mas acaba sendo uma separação entre nós, igreja, e o restante da sociedade. Olhar para a cidade tem sido muito motivado
mas em alguns momentos, vai até pelo motivo errado. Pessoas que vão em direção da cidade para encher o templo, vão em direção da cidade para dar lição de moral nas pessoas. Tem pessoas que olham para a cidade querendo acabar com os barzinhos da rua, e você sabe que tem bastante por aqui, entre outros motivos. Parece que nós queremos deixar claro que nós vivemos numa realidade paralela, onde a igreja se tornou sinônimo de um lugar seguro, de aconchego, palavras motivadoras, mas que em alguns casos, infelizmente, não ultrapassa mais nem o nosso portão. E a pergunta é, será que o nosso chamado como igreja é somente nós nos nutrirmos mutuamente? Será que o nosso olhar para a rua deveria ser só como um espaço para ser conquistado e pessoas que até combatem a rua? Bom, por isso essa nossa série quer nos motivar ao engajamento na cidade, nas causas dela. Eu quero dizer que nós temos muito a dizer e não só do portão para dentro, mas do portão para fora. Porque se nós cremos no Evangelho, se nós cremos na boa nova de Jesus Cristo, e como isso pode mudar a realidade das pessoas, eu quero dizer que chegou o momento, chegou a hora de nós nos movermos. Chegou a hora. Hoje nós queremos tratar do tema o Evangelho e a cidade. Eu quero iniciar esse nosso momento ouvindo um testemunho muito especial da senhora Helma. Olá, pessoal. Eu sou a Helma e fui convidada a dar minha contribuição, contar alguma coisa da minha experiência dentro desse contexto do tema da série Evangelho e Cidadania. Eu sou musicista e fui cantora e regente da Camerata Antiqua de Curitiba. Já estou aposentada agora, mas continuo com atividades intensas ou normais, digamos assim, com o Coro Feminino, o Collegium Cantorum, que é um grupo independente, né? E também tenho tido várias oportunidades principalmente nesse ano, com a pandemia, de falar e de dar minha contribuição em vários congressos e simpósios de músicos, de regentes, que falam sobre arte e de educação. E eu tenho aceitado esses convites porque eu entendo a minha atividade profissional não como uma profissão, mas como uma vocação. E que disso a gente não se aposenta. E como uma vocação atendendo ao mandato cultural de Deus lá no Éden, né, que Deus deu ao ser humano. E também tem outro lugar na Bíblia onde Paulo fala que nós fomos libertados para realizarmos as boas obras que Deus já de antemão preparou para nós. Então, cada um tem o seu campo de atuação que lhe flui. E no meu caso, é a música, é a arte. E também nós lemos em Filipenses que nós devemos pensar nas coisas, naquilo que é puro, naquilo que é honesto, verdadeiro, amável, se existe uma boa fama, as coisas de excelência, enfim, uma série de características positivas. E eu entendo que a arte tem uma importância fundamental para colocar no mundo, para colocar marcos dessas coisas que são puras, que são verdadeiras, que são corretas. Nós somos bombardeados pela mídia e pelas redes sociais, ou se a gente quer se fechar e não ver essas coisas, mas sai das quatro paredes, nós vamos até a esquina e vemos um mundo
caído, um mundo que não é bonito, um mundo que não é correto, há coisas que não são verdadeiras. E então eu entendo o meu chamado, minha vocação, como continuar fazendo música, enchendo o mundo de coisas belas, fazendo de uma forma honesta, trazendo a verdade, muitas vezes cantando sobre a beleza da criação, ou a beleza do amor, ou simplesmente vivendo. Então eu tenho tido assim, muita oportunidade também de testemunhar o amor de Deus ao grupo com o qual eu convivo e o qual eu dirijo. E eu tenho tido retornos que confirmam que esse amor chegou. E muitas vezes as pessoas dizem, muito obrigado porque você nos abençoa com o teu dom. E no mundo artístico, no mundo de produção musical ou artística, no âmbito profissional, existe muita competição, existe muita puxação de tapete, existe muita questão de vaidade, existe muita inveja, existem muitas coisas ruins que não aparecem, às vezes só aparece o resultado para o público, só aparecem as coisas bonitas. Mas dentro desse contexto, viver o amor de Deus e viver o perdão e exercitar e ensinar através dessas atitudes, digamos, na condução de um grupo, ou mesmo através simplesmente do exemplo de como reagir a uma afronta. Na verdade, a gente pode fazer isso, temos oportunidade de viver isso em qualquer profissão, mas talvez no campo artístico isso chama um pouquinho mais, aparece um pouquinho mais. Então, o amor de Jesus deve falar mais alto. E isso eu procuro viver, né? E quando viver e passar isso também para o grupo que no caso eu dirijo. E assim, quanto mais, às vezes tem aquela questão, não, mas esse repertório é nosso, quanto mais for feita boa música, seja por quem for, quanto mais coisas boas nós pudermos colocar nesse mundo, mais sinais da bondade, da generosidade do maior artista nós estamos colocando nesse mundo. E é ao serviço desse maior artista, que é Deus Criador, que eu procuro exercer a minha cidadania, muito limitada, num espaço ou num tempo muito limitado, mas da forma como eu sei fazer. E eu me sinto muito privilegiada por ter essa oportunidade, porque, na verdade, é uma vocação muito bonita e é uma realização pessoal poder contribuir nessa área. Quero destacar de algumas frases que a senhora Helma trouxe para nós, algumas muito especiais, como: eu entendo a minha atividade profissional, não como profissão, mas como uma vocação. Cada um tem seu campo de atuação, abençoar pessoas com o nosso dom, encher o mundo de coisas belas, honestas, trazendo verdade. Viver o amor de Deus e o perdão, ensinar isso através do exemplo. Colocar sinais da bondade de Deus nesse mundo. Achei falas extraordinárias, porque um testemunho desse,
Ele mostra que todos nós temos dons e nós temos talentos, dados pelo próprio Deus. E esses não são somente para nós usarmos aqui dentro do espaço da comunidade, mas para nós sermos bênção na sociedade, colocarmos isso à disposição. Servir a cidade com música, com serviço de qualidade, com um trabalho honesto, amando pessoas, se importando, testemunhando com a nossa vida, abrindo portas dos corações. Por isso, servir não tem a ver somente com fazer teologia, como algumas pessoas acham, mas cada um de nós colocarmos os dons que Deus nos deu à disposição do outro. Eu quero dizer, mesmo para os de fora da igreja. Por isso, nessa série nós queremos fugir, e nós nesse tema de evangelho e cidade, fugir dessa disputa, evangelho versus cidade, igreja versus mundo, mas ver como o evangelho, como esse evangelho transforma a cidade, inclusive muda a nossa forma de ser igreja hoje. E a minha pergunta é, como tem sido e qual tem sido a nossa postura e atitude diante da cidade? Nós temos olhado para a cidade como oposição ou como engajamento? Deus nos coloca na cidade, Deus nos coloca onde nós estamos, nos dá dons, talentos, capacidades, possibilidades para encher o mundo com a beleza do Senhor, anunciar a verdade eterna, viver uma mudança de vida e anunciar a mudança, para que todas as pessoas possam ter uma vida digna. Nós somos mordomos do Senhor, nessa terra, comissionados para fazer a diferença. Fazer diferença. Eu quero compartilhar um texto que vai nos ajudar nessa reflexão, um texto muito especial que se encontra lá em Jeremias. O texto que eu vou projetar para vocês também nos acompanharem, ou você também pode ler na sua Bíblia, na sua casa, Jeremias capítulo 29. Esse capítulo vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a paz na cidade. Busquem a paz na cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Prosperidade também dessa terra na Babilônia. Texto muito especial, porque nós temos diante de nós um povo chamado povo de Israel, e esse povo que agora foi escravizado, foi levado cativo para a Babilônia, e nesse novo local eles não estão numa posição de autoridade, e muito menos de privilégio, mas eles passam por momentos muito delicados. Esse povo de Israel, ele está numa contracultura dentro da Babilônia, algo oposto ao que eles estavam acostumados. Esse povo de Deus está numa situação e num ambiente que não é nada favorável. Por quê? Porque eles perderam suas casas, perderam a sua cidade, que foi destruída, perderam familiares, perderam o templo como lugar na presença do Senhor, são levados escravizados, e nesse novo local eles encontram idolatria, eles encontram uma cidade estranha que não é deles, um povo com costumes diferentes. E bom, esse povo de Israel agora teria todos os motivos para odiar aquele lugar, para odiar aquela cidade. Poderia inclusive propor vingança, porque eles sofreram. Mas o povo de Israel, em vez de somente sonhar com uma volta para casa, ele é convocado a ser bênção ali onde ele está. Deus diz através do profeta Jeremias: sejam bênção. Sejam bênção nessa cidade. Esse povo de Deus que ele é chamado não para acabar com a cidade, não para viver num gueto paralelo como o povo de Israel isento do mundo da Babilônia,
mas para ser bênção naquele território, naquela cidade, num lugar tão contraditório. E olhando para a cidade em geral, ela tem sido espaço de muita contradição. Cidade é lugar que se evidenciam vários contrastes. E vamos ser bem sinceros, você percebe que existe um abismo enorme entre ricos e pobres, financeiramente falando. Nós vemos, quem sabe, dia após dia, cenários de opressão, de falta de oportunidade, de vandalismo. Mas ao mesmo tempo na cidade tem arte, tem beleza, tem cultura, tem diversão. E são dilemas que eles estão aí no nosso dia a dia, coisas muito boas e problemas muito graves, que a gente não pode negar. Por isso a cidade ela tem problemas e belezas, seja qual cidade for, todas têm. Problemas, também coisas boas. Tem pessoas que elas vão dizer, então já que a cidade é tão problemática, vamos ficar aqui dentro da igreja, que daí a gente não vai ter esse problema. Algumas pessoas até vão dizer, viu, a cidade ela se contrapõe àquilo que Deus queria no Jardim do Éden. Uma turma nostálgica que acha que a urbanização é o anticristo. Será que o problema é a cidade? Será que a cidade é o problema? Há uma frase no livro A Cidade na Missão de Deus, que vai dizer que a mesma compaixão que Deus dispensa a pessoas enquanto indivíduo, família, clã ou etnia, Ele também oferece para a cidade. Há momentos, inclusive, em que as cidades elas recebem um tratamento carinhoso de uma relação maternal ou paternal. Isso tudo indica que o propósito do Senhor para com a cidade é que ela seja um espaço de comunhão e também de vida. Cidade que é espaço da missão do próprio Deus. Cidade que é espaço para sermos usados pelo Senhor, para o propósito dele ser inserido. Então, quando nós olhamos para a questão da cidade, nós olhamos, por exemplo, Antigo Testamento, Abraão. Abraão ele é chamado para ser luz para as nações, todas as pessoas. Jonas, como nós vimos no começo desse culto, ele é enviado para Nínive, uma cidade, para ser bênção naquele lugar. Os discípulos, eles vão até os confins da terra, eles não vão só para o interior, eles vão para todos os lugares. Olhando para Apocalipse, quando se fala da Nova Jerusalém, morada eterna, cidade. E agora nós temos diante de nós um texto de Jeremias que vai mostrar o povo na Babilônia, numa cidade. E o chamado seja um bênção nessa cidade. Por isso a cidade, por assim dizer, ela não é um problema para ser combatido. Tornar Curitiba agrícola não é a grande resposta, esquece. Porque seja no interior ou seja num grande centro, há dilemas, há problemas e também inúmeros desafios. Por isso Deus ele quer agir na cidade. Na cidade. Por isso quando Jeremias agora ele traz essa advertência para o povo, me chama a atenção que ele diz, vocês prosperarão à medida que a cidade prosperar. Vocês não irão melhorar de vida criando um mundo de vocês, um mundo paralelo. Mas se a cidade melhorar, vocês melhorarão. O nosso movimento como cristãos deve ser a busca por uma melhora da cidade, não só da nossa realidade como comunidade. Cidade melhora, bênção para todos nós. Se a cidade prospera, como diz Jeremias, todos prosperaremos. Todos iremos melhor. Clamar por mudança na cidade. E falando agora em problemas da cidade que prejudicam ela a prosperar, algo que eu tenho ouvido constantemente que muito me preocupa é o equívoco de achar que Jesus Cristo veio somente para uma classe social. Eu quero dizer que Deus ele não é exclusivista. Ele veio para que todos nós experimentemos uma reconexão com Deus. Na Bíblia, claro, fica evidente que Deus ele vai ao encontro das pessoas excluídas. Mas olha, você tem que ler a Bíblia toda, que mostra que Jesus vai atrás do Mateus. Ele vai atrás do Zaqueu. Ele vai atrás do Nicodemos. Jesus se preocupa com o jovem rico.
Por isso o plano do Senhor é abrangente e limitar o foco da missão, limita a dimensão do Evangelho. Jesus Cristo veio para todos, veio para toda a humanidade, não só para uma classe menos favorecida. David Bosch, inclusive no seu livro Missão Transformadora, diz que tanto os pobres como os ricos, eles necessitam de salvação. Ao mesmo tempo, cada pessoa tem a sua pecaminosidade e escravização específica. E significa que os pobres são pecadores como todas as demais pessoas. Porque, em última análise, a pecaminosidade está enraizada no coração, assim como os materialmente ricos podem ser espiritualmente pobres. Os materialmente pobres também podem ser espiritualmente pobres. Por isso Jeremias vai nos dizer nesse texto: busquem a paz da cidade para a qual eu os deportei. E orem em favor da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse povo não é chamado para ficar murmurando contra os mais favorecidos, mas para construir, para habitar, para plantar. Esse povo é chamado para comer, para viver, para casar, para se multiplicar. Ainda diz: orem por essa cidade, orem para que ela melhore, para que vocês sejam bênção nela. Eu quero que vocês sejam bênção neste lugar. Cidade é lugar para nós nos engajarmos e não só para ficar reclamando. Colocar os nossos dons, talentos e princípios em ação. O Novo Testamento fala sobre nós sermos sal e luz. O povo podia dizer: mas a Babilônia é muito complicada, é um povo ruim de lidar. Deus diria para o povo: então se engajem, façam a diferença. Talvez nós vamos dizer nesse dia: mas Curitiba está cheia de problemas. Então eu quero dizer: levanta a tua cadeira e faz diferença. Porque ficar reclamando nunca resolveu nada. Nós como comunidade não podemos nos isolar numa bolha, acharmos que os dilemas da cidade não são nossos. Nós somos convocados a sermos bênção. Bênção. Eu me pergunto, diante das problemáticas que Curitiba enfrenta, o que você tem feito? Biblicamente nós sabemos que nós esperamos uma morada eterna. Nós sonhamos com a eternidade ao lado do Senhor. De que esse mundo aqui ele tem data de validade, por assim dizer. Isso é fato. Mas somos hoje corresponsáveis sobre esse mundo, que é do Senhor. Enquanto aqui nós estamos, sejamos igreja para essa cidade. Não um gueto isolado esperando Jesus voltar. Inclusive uma frase do Tim Keller no livro Igreja Centrada vai dizer que os cristãos agora são considerados cidadãos da Jerusalém do Alto. Então, vida eterna, morada eterna. Eles não deveriam odiar a cidade pagã enquanto aguardavam o dia da partida. Deveriam envolver-se totalmente no seu dia a dia, trabalhando nela e orando por ela. E ao mesmo tempo foram advertidos a não adotar a cultura da cidade, nem perder a identidade única como povo santo de Deus. Deus ordenou que os judeus exilados aceitassem e abraçassem a tensão da cidade, por causa da glória de Deus. E é exatamente isso que os cristãos são convocados hoje a fazer. Nós somos convocados a sermos bênção nessa cidade. E eu te digo que viver um evangelho que só espera passivamente a volta de Cristo ou a eternidade e não se engaja no cuidado de pessoas e da criação de Deus é uma visão míope do que Cristo fez por nós. Cristo não nos chamou para a gente ficar esperando, sentado dentro do templo, esperando Ele voltar. Ele nos chamou para um envolvimento na cidade. E puxando de novo o testemunho da senhora Helma, encher o mundo das coisas belas, honestas, trazer a verdade. Chamados para abençoar pessoas com o nosso dom. Viver o amor de Deus e o perdão, ensinar isso através do exemplo. E exemplo é no convívio, não é fugindo. Colocar os sinais da bondade de Deus nesse mundo.
Mas eu quero te dizer que engajamento na cidade e nas demandas que surgem é fundamental. Mas existe algo central para nós como cristãos e que em alguns momentos algumas pessoas acabam abrindo mão. Elas se engajam em tudo do mundo, tudo que acontece ao nosso redor. Mas algumas abrem mão do Evangelho. Então, novamente, aqui eu não estou indo contra movimentos sociais de transformação, de mobilização de meios públicos para cuidar de pessoas, mas nós, como cristãos, parece que a gente não crê no poder do Evangelho. A gente parece que não crê que o poder que o Evangelho tem de transformar a vida de pessoas. Nós levamos o pão e nós esquecemos do Evangelho várias vezes. A gente acha que levar o pão está bom e não está. O nosso ideal como cristãos é anunciar Jesus Cristo. Inclusive uma frase que o Ricardo Agreste falou numa pregação que muito me chamou a atenção, é que o Evangelho faz uma transformação que nenhuma política ou ideologia jamais poderão fazer. Só o Evangelho pode mudar o ser humano de dentro para fora. Política ajuda, movimentos ajudam, mas o Evangelho é o único que muda o ser humano de dentro para fora. E a gente está abrindo mão do Evangelho. Olhando para a história, a igreja primitiva, ela sempre anunciou Jesus Cristo, com amor, com respeito, com empatia, nunca com opressão e com violência, mas falava. E eu pergunto, quando foi a última vez que você falou de quem é Jesus Cristo? O problema é que a gente se acovardou. E a minha impressão é que nós nos acovardamos porque nós não cremos de verdade no poder do Evangelho. Por isso nós precisamos verbalizar a verdade do Evangelho. E a verdade é: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador que morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos reconectar com o Senhor. Anunciar que esse Jesus muda vidas, que Ele muda histórias. Anunciar quem é Jesus. É dar o pão sim, mas falar de quem é Cristo. A gente não pode abrir mão disso. Romanos vai dizer: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O problema é que a gente não prega mais, a gente não fala mais. Como eles vão acreditar em Jesus como Senhor e Salvador se a gente não fala? E o Evangelho é o poder de Deus para salvação, salvação integral do ser humano. Evangelho, e isso a gente está abrindo mão, e não dá. E é isso que nos diferencia como igreja, como cristãos. Nós anunciamos Cristo. Não só ficar ajudando pessoas, mas ajudar também levando o Evangelho. Tim Keller ainda vai dizer no livro da Igreja Centrada, como cristãos devem então responder aos desafios que a cidade apresenta, temos de responder com o Evangelho. A cidade nos desafiará a descobrir o poder do Evangelho de várias maneiras. E Deus ele vai nos mover, nos ensinar e nos mostrar como anunciar esse Evangelho para as pessoas. Falar do amor de Cristo. Por isso, para mim, essas são as duas realidades para nós. Nós somos igreja na cidade e Deus tem planos para a cidade. Mas nós não podemos deixar de falar da única e exclusiva maneira de transformação da cidade. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador. Meu desejo é que surjam cada vez mais movimentos sociais pelas causas das pessoas, mas que nós nunca deixemos de anunciar Jesus Cristo, o Salvador, o poder de Deus para a salvação eterna. Não só matar uma fome terrena. Não só terrena. Será que nós temos falado de quem é Cristo? E talvez a pergunta que surja para nós é: e como é que a gente faz isso? Como a gente se engaja na vida das pessoas? Primeiro, antes de falar de como, para mim está muito claro de que Deus está mais preocupado com o conteúdo do que com o método.
Método é importante, mas sem conteúdo o método não serve para nada. Creio que Deus está mais preocupado com o conteúdo que com o método. E o método não é uma autoajuda, de uma procura dentro de si das respostas, não é uma teologia coach dos 5 passos para você ser feliz, não é de uma espiritualidade vertical, somente eu e Deus, mas horizontal, que busca pessoas. E é esse evangelho que nos move em direção da cidade. Por isso, em primeiro lugar, se envolva com as pessoas. Se envolva. Atos 2:47, começo da igreja cristã, vai dizer que as pessoas elas eram benquistas pelo povo. Aquelas pessoas reunidas, elas tinham a simpatia do povo. Quem sabe muitas pessoas, elas fugem da igreja e elas têm ótimos motivos para isso, porque nós damos um péssimo testemunho. Por isso te convido, respeite as pessoas, ame elas, conheça, ouça as perguntas, ouça os dilemas e as lutas que elas têm. Ganhe o direito de ser ouvido. Porque na pós-modernidade, você querendo ou não, a pessoa primeiro ela se convence do teu amor por ela, de que você não quer nada em troca, para então ela ouvir aquilo que você quer dizer. Por isso, ame as pessoas, respeite elas, conheça, se envolva. Deus chama o povo para ser bênção na Babilônia, conviver, mostrar graça e sinais do reino. Não é sair agora da noite para o dia largando um monte de Bíblia na cabeça das pessoas. Eu estou falando, se envolva. Ouça as perguntas. Conheça elas. E a gente vai ganhar o direito de ser ouvido. Segundo, como? Se engaje na cidade. Coloque os teus dons à disposição. Com o teu trabalho, com a tua música, com os teus talentos. Faça a diferença no mundo como musicista. Faça a diferença como advogado, faça a diferença como professor, faça a tua diferença como um gerente de loja. Teus talentos, eles abrem portas para o anúncio do Evangelho. Você conquista pessoas conhecendo elas, e aí você pode anunciar o Evangelho. Evangelho, de novo, que pode mudar a realidade de qualquer pessoa, qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer rua. Mas a nossa realidade é bem ruim. Eu quero te convidar, confia no poder do Evangelho. Confia. Se Curitiba melhorar, melhora para todos nós. Se Curitiba melhorar, Redentor melhora. Então que a gente possa fugir dessa visão de crescimento só da comunidade, mas de uma melhora e de um engajamento na cidade. Ser sal e ser luz. Terceiro, como? Anuncie Jesus Cristo. Sem o anúncio de quem Cristo é, a gente perde a nossa identidade e centralidade. Engajamento com os nossos dons à disposição, servindo pessoas, mas nunca deixando de lado o poder de Jesus Cristo Salvador. Evangelho e cidade. Sermos bênção para a cidade e nós também sermos abençoados por ela. Porque a cidade também nos ensina. A cidade também nos ensina. No mínimo, o que a cidade faz para nos ensinar é entender a realidade e não viver numa bolha que a gente só entende como o crente pensa. Tim Keller ainda vai dizer: os cristãos devem querer viver na cidade sem usar a cidade para edificar grandes igrejas, mas usando os recursos da igreja para que a cidade prospere. E para mim essa é uma chave, porque nós muitas vezes fazemos missão para trazer pessoas para encher o templo. E a gente não se envolve para que a cidade melhore, para que essa cidade seja melhor para todo mundo. E aí a gente só evidencia que nós vemos numa realidade entre dentro da igreja e fora da igreja. Sem usar a cidade, amando a cidade. Será que nós temos amado essa cidade? Será que o nosso evangelho tem alcançado pessoas ou tem alcançado só os portões e muros da Redentor? E quero deixar alguns desafios para você e para mim. Primeiro, então, ame essa cidade. Ame a cidade e se envolva com ela. Coloque os teus dons à disposição. Seja sal, seja luz. Não só dentro da Redentor,
não olha para a cidade como opositora, mas como lugar também da gente aprender e ser bênção. Segundo desafio, não menospreze o poder do Evangelho. Jesus Cristo, Ele é o único que pode redimir uma sociedade caída, e eu quero dizer que Ele quer. Jesus Cristo é o único que pode transformar essa cidade que você vê com tantos problemas, e Ele quer. Não menospreze o que o Evangelho pode fazer. Até aquela pessoa que você diz que não tem mais jeito, com o Evangelho tem. Em terceiro, Deus Ele chamou para ser bênção. E ser bênção aqui. A missão ela pode ser feita em países distantes e é bênção, não tenho dúvida. Mas quem sabe ao outro lado da rua. Deus também está nos chamando. Deus também está nos chamando para fazer a diferença. Amar as pessoas, não catequizar elas, mas amar elas, respeitar elas, entender elas, conviver com elas. Deus te chama e me chama para ser bênção. Evangelho e cidade, não evangelho contra a cidade, mas sermos bênção, evangelho para as pessoas ao nosso redor. De novo, como musicista, como advogado, como médico, Deus te deu dons para você e eu sermos usados pelo Senhor para fazer prosperar a cidade. E quero terminar com um versículo bíblico, creio que é o melhor meio de a gente terminar um tempo de reflexão. Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não me envergonho. Não me envergonho do Evangelho. Eu quero dizer que se você sonha com uma cidade melhor, precisa do Evangelho. Sem Evangelho, não há mudança de dentro para fora. Eu creio no poder do Evangelho, que transformou a minha vida. Talvez transformou a tua vida. E pode mudar essa cidade inteira. Mas o Evangelho tem que ser pregado. Quero te convidar a ter um tempo de oração sobre essa nossa reflexão. E eu não sei se como você tem se sentido diante dessa reflexão do Evangelho e da cidade. Mas quantos momentos nós temos olhado para a cidade simplesmente como opositora e não como espaço de bênção e transformação? A gente gosta muito de ficar dentro do templo, né? Agora a gente nem pode por causa desse distanciamento. Mas quanta gente aí fora precisando do amor de Jesus. E a gente lava as nossas mãos como Pilatos diz: o mundo é lá, quero viver no meu mundo chamado igreja. Vamos orar. Deus querido, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor nos coloca em movimento. Obrigado, ó Deus, porque olhando para o texto de Jeremias, enche o nosso coração pensar que o Senhor chama aquele povo para ser bênção na Babilônia, um lugar tão contraditório, Deus, tão pagão, por assim dizer, mas ser bênção naquele lugar. Pai, o meu clamor nesse dia é que o Senhor nos mova, para que a gente seja bênção nessa cidade em que nós estamos. Que com aqueles dons e talentos que o Senhor nos deu, nós possamos servir a cidade, amar a cidade, não catequizar a cidade, mas anunciar através de gestos, com amor, com carinho, com respeito, se envolvendo, ouvindo pessoas, compartilhando a vida e no momento movido pelo Teu Espírito Santo anunciar Jesus Cristo, o Salvador. Obrigado, Deus, por tantos movimentos sociais que acontecem ao nosso redor, que são bênção. Mas que o nosso diferencial como igreja seja que nós ajudamos pessoas sim, mas nós não abrimos mão de Jesus Cristo, o Salvador. Ó Deus, que a gente não confunda tolerância com se acovardar. Que nós anunciemos Jesus Cristo. Ó Pai, que isso possa começar dentro da nossa casa. Que esse anúncio do amor de Cristo se dê através do nosso trabalho, no nosso tempo de lazer com as nossas amizades.
Que a gente ame essa cidade, Pai, porque o Senhor ama Curitiba. O Senhor também ama esse lugar. Dá esse amor também para nós, Pai. Que a gente não olhe mais para essa cidade como oposição, mas como um lugar que precisa do Teu Evangelho. Não de autoajuda, não de sentimentalismos vazios, mas um amor em ação, que te ama acima de todas as coisas e ama o próximo. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra é transformadora. Começa a transformação em nós, Pai. E que nós sejamos agentes do Senhor. Quem sabe hoje a palavra vem para nós e é o Senhor que nos convida. Sejam bênção, porque se Curitiba melhorar, todos nós teremos uma melhora. Vivam nessa cidade, amem essa cidade. E anunciem Jesus Cristo, o Salvador. E as demais coisas, Pai querido, que está nos nossos corações, nós queremos colocar diante de Ti, orando juntos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nos unimos, somos como correnteza forte que por onde passa lava e semeia vida nova, esperança. Temos no Senhor Jesus, Seu Espírito habita em nós, em Sua paz descansamos e cantamos numa só voz há 500 anos, reformando pra ser e estar no mover daquilo que Deus quer fazer. A igreja se levanta e segue, reformando pra ser e estar no mover daquilo que Deus quer fazer. Cidadãos, discípulos do reino. Temos um chamado e vamos, o nosso castelo é forte. Nos passos de Jesus andamos, transformando o mundo, cremos, esperança. Temos no Senhor Jesus, Seu Espírito habita em nós, em Sua paz descansamos e cantamos numa só voz há 500 anos, reformando pra ser e estar no mover daquilo que Deus quer fazer. A igreja se levanta e segue, reformando pra ser e estar no mover daquilo que Deus quer fazer. Cidadãos, discípulos do reino. O sopro do avivamento, a chama sobre nós e os corações sedentos, reformando pra ser e estar no mover daquilo que Deus quer fazer. A igreja se levanta e segue, reformando pra ser e estar no mover daquilo que Deus quer fazer.
fazer, cidadãos, discípulos do reino, reformando pra ser e estar no mover daquilo que Deus quer fazer. A igreja se levanta e segue, reformando pra ser e estar no mover daquilo que Deus quer fazer, cidadãos, discípulos do reino. Bom dia, gente querida. Eu tenho boas notícias para trazer para vocês, que mesmo nesse tempo que nós estamos, mas a gente ainda tem boas notícias. E isso é muito bom para o Projeto Dorcas. E o que eu tenho para dizer é que, pela 5ª vez consecutiva, o projeto o Música no Bairro, do Projeto Dorcas, ele foi aprovado pela Lei do Incentivo à Cultura. Então, de que forma que vocês podem ajudar a doar? Isso é através do imposto de renda. A pessoa física, do total de imposto que ela tem para pagar, ela pode pegar 6% e doar para o Projeto Dorcas. A pessoa jurídica, com lucro real, pode repassar do seu total do imposto de renda 4% para o Projeto Dorcas. O que eu quero reforçar aqui é que, de fato, esse dinheiro vem para o Projeto Dorcas, gente, não tem dúvida. A gente recebe esse dinheiro. Eu gostaria de dizer para vocês que a Lei do Incentivo à Cultura é um dos melhores projetos que a gente tem no Brasil. Então, são projetos que são muito bem atendidos, nós precisamos prestar contas, mas o PRONAC também, ele nos atende muito bem quando nós temos dúvidas. Então, assim, de novo, eu quero incentivar vocês, que vocês convidem amigos, colegas, vizinhos, parentes, para ajudar o Dorcas através do incentivo à cultura. Porque é uma forma que você pode doar sem precisar tirar o dinheiro do bolso. De qualquer forma, você precisa pagar esse imposto de renda. Então, vocês estão muitíssimos convidados. E vocês vão ter mais informações através do WhatsApp da Comunidade do Redentor, como é esse passo a passo, e o telefone da Arlete, que vocês vão fazer o contato, se precisarem alguma ajuda nesse depósito, vai estar na tela aqui embaixo. Então, muito obrigada, e muito obrigada também por todas as doações que essa comunidade tem dado com tanta generosidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada, tchau, tchau. Então, nosso desejo é que você também possa seguir durante esse teu dia, sob a bênção de Deus. Então, que o Senhor Deus, Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele derrame da sua paz. Que nós possamos sair desse nosso tempo de culto motivados a amar a cidade, colocar os nossos dons a serviço dela, não ver a cidade como opositora, mas também a gente pode aprender com ela. Deus ama essa cidade e que nós possamos ser usados como agentes de transformação nela. Também fica ainda um último convite, nós temos agora um tempo de bate-papo, nossa conversa no pátio, nessa sala do Meet, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre esse nosso assunto, e nós também queremos orar por você especificamente, se você tiver algum pedido. Então, mesmo o digital acaba sendo uma oportunidade de comunhão. Também ainda um último aviso, se você estiver precisando de alguma coisa, se você estiver passando por alguma necessidade, seja emocional, espiritual, se você tem necessidade financeira, se você está faltando alimentos na sua casa, entre em contato conosco. Nós queremos ser a igreja que cuida de você. Então, que a Redentor seja a tua casa, seja esse braço estendido. Também nós temos um telefone que vai estar aqui embaixo na tela, você pode nos ligar. Nós queremos passar essa pandemia com o sentimento que nós somos igreja. Igreja que cuida. Então, esperamos você agora para esse nosso tempo de bate-papo. Vamos lá continuar essa conversa. Fica na paz e também tenha uma ótima e abençoada semana. És o Cordeiro, declaramos juntos. És o Cordeiro.